Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais um semestre. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia, e vamos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, continuando o nosso assunto do 8º ano sobre o continente americano, não tem como destacar a importância econômica dos Estados Unidos, né? A importância e a influência que esse país tem, não só para o nosso continente, como para os outros países do planeta, mas também as suas rivalidades econômicas com aqueles que têm despontado como novas grandes nações, importantes aí também nessa globalização econômica que a gente vive. Então, vamos iniciar aqui, dando uma olhadinha no que a gente vai ver nesse nosso encontro de hoje. Como a gente já adiantou, a influência econômica dos Estados Unidos é o nosso tema-chave aí, a nossa abertura. O comércio internacional das mercadorias, de onde essas mercadorias que nós consumimos, de onde elas saem, por onde elas percorrem, por quais países elas são negociadas. Os blocos econômicos do continente americano, a gente já tratou aqui no outro vídeo encontro sobre blocos econômicos, a gente vai dar uma recordada disso, e a importância da economia dos BRICS, que a gente também já falou aqui, nós também vamos retomar esse assunto, que é um grupo de países, né? Esse BRICS é uma sigla, que a gente vai tratar da importância desse grupo como uma grande promessa de fortalecimento da economia mundial, de concorrência, inclusive com as principais nações do planeta. Mas, falando nos Estados Unidos, para a gente entender por que esse país é tão forte hoje, ou ainda é tão forte, a gente precisa voltar um pouquinho aí na história, né? Para entender por que os Estados Unidos têm essa influência toda. Então, a economia dos Estados Unidos ela começa a se consolidar no iniciozinho do século XX, onde ainda acontece a Primeira Guerra Mundial, mas que o país não teve uma participação forte, então ele ficou à parte dos conflitos, e aí teve a sua economia preservada, o que fez com que ele crescesse muito, inclusive como fornecedor para a Europa, onde a Primeira Guerra aconteceu, mas a Segunda Guerra ele participou com mais atividade, com mais presença, e acabou, ao final da Segunda Guerra, por ser um dos vitoriosos, influenciando o mundo com a sua economia e a sua cultura também. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidam como uma superpotência capitalista. Só para a gente lembrar, no fim da Segunda Guerra, a Segunda Guerra acaba em 1945, se inicia um processo chamado de Guerra Fria, onde o mundo é dividido em países capitalistas e socialistas. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a antiga União Soviética, que não existe mais. E aí, para poder manter a força do capitalismo e a influência que tinha, os Estados Unidos acabam auxiliando economicamente, ajudando a contornar os problemas econômicos de alguns países pelo mundo para minar a força do socialismo e manter a capacidade do capitalismo, a sua influência, a sua negociação com o resto do mundo ainda de pé, né? Fortalecido. Então, ele vai investir na reconstrução da Europa, no final da Segunda Guerra, no Japão, que foi um dos
derrotados nesse processo, e do próprio Sudeste Asiático, por onde o socialismo soviético começava a crescer, influenciando outras nações. Então, para que o socialismo não crescesse, os Estados Unidos entrou com dinheiro, fortalecendo a economia desses países. E com essa história, tanto o governo quanto os banqueiros, né, os comerciantes de dinheiro dos Estados Unidos, se tornaram os maiores credores do mundo. E essa imagem que você está vendo aí, que é de Nova York, né, Manhattan é uma parte de Nova York, se tornou o grande centro financeiro do planeta. A Bolsa de Valores de Nova York é aquela que determina o preço de uma série de produtos, se uma empresa vai bem ou vai mal, dependendo das negociações da Bolsa de Valores de Nova York. Então, Nova York como grande centro financeiro desse país que acabou sendo a grande referência para o mundo, inclusive com a sua moeda. O dólar, hoje, é a grande referência mundial se uma economia vai bem ou não. Conta-se os lucros de um país a partir da moeda dos Estados Unidos, e não da moeda de cada nação. Mas seguindo aí a nossa história, a economia estadunidense não se limita à sua produção dentro do país. Numa outra oportunidade aqui, a gente até mostrou um mapa aonde se localizam as fábricas da Nike, daquela fábrica de tênis, né? Que é uma fábrica dos Estados Unidos, uma empresa dos Estados Unidos, mas que não tem mais nenhuma fábrica lá. A marca é dos Estados Unidos, mas a fabricação, a produção dos seus produtos está espalhada pelo mundo, em locais onde se paga menos pela mão de obra, onde as regras de trabalho ou leis ambientais são mais flexíveis, que é onde dá mais lucro para a empresa. Então, os Estados Unidos não ganham só dinheiro com a sua produção dentro do seu país para vender para outros. Eles se espalharam por vários países do mundo e ganham muito dinheiro com isso. Vide aí a Coca-Cola, o McDonald's, né, que está espalhado em várias partes do planeta, inclusive aqui com a gente. Calcula-se que o valor da produção das filiais de empresas estadunidenses no exterior atinja $1 trilhão. Então, só o que essas empresas, que são estadunidenses, mas que estão instaladas em outros países, ganham, é muito maior do que o PIB de muitos países pelo mundo afora. Só lembrando aí, PIB, aquela sigla, PIB é o Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza que um país acumula durante um ano. O país é o maior importador do mundo e responsável pela compra de boa parte das exportações da China, Japão e vários outros países. Então, os Estados Unidos, nos seus interesses econômicos, ele é um grande exportador, ele vende produtos, mas também é um grande importador. Na verdade, ele até compra mais do que vende, porque isso convém, né? É adequado para os seus interesses econômicos lá. E, por isso, uma crise na economia dos Estados Unidos rapidamente se espalha para todo mundo. Então, essa imagem que você está vendo aí é da Bolsa de Valores, né, de Nova York, que a gente comentou há pouco, e que já passou por algumas crises, inclusive no final da Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que foi a crise de 1929, aonde as empresas americanas começaram a falir e isso afetou o mundo inteiro. Em 2008, isso começou a acontecer novamente, uma série de empresas americanas passaram por crises econômicas e o mundo inteiro sofreu as consequências desse problema. Então,
a importância econômica dos Estados Unidos é que, como eles têm negócios, empréstimos, financiamentos em vários países do mundo, o que acontece com eles interessa ao resto do planeta. Mas, falando aí, né, já que a gente está tratando da economia dos Estados Unidos, vamos ver alguns números relacionados a essa importância que eles têm. Aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui para ficar mais fácil para a gente ver. O dinheiro deles, né, que é o US cifrão, que é o dólar, é a grande referência para a economia mundial. Os Estados Unidos participa de diversos blocos ou grupos internacionais, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Aquele tal de PIB, né, que nós falamos, olha, gira em torno de 17, 18 trilhões de dólares, isso é muito dinheiro, crescendo aí em torno de 2 a 3% ao ano. E se nós pegássemos esse PIB e dividíssemos pela população do país, isso é uma média, né? Não é uma realidade, mas é um valor que se considera para avaliar se um país é rico ou pobre, por exemplo. A renda média de cada americano ficaria em torno de 53 mil dólares. Para a gente ter uma ideia, é só multiplicar esse valor aqui por 5 para saber o quanto isso seria em reais, né? Bastante dinheiro. Uma inflação baixa, bastante gente trabalhando, o percentual de desemprego deles não é alto, se comparar com o nosso, por exemplo, aqui no Brasil, isso gira na casa dos 15%, enquanto nos Estados Unidos não chega a 6%. E aqui as suas principais indústrias. E olha só que interessante, né? Como é diversificado a produção industrial dos Estados Unidos. Inclusive, ó, com equipamento aeroespacial, defesa. Os Estados Unidos é um grande fornecedor de armas para o mundo, telecomunicações, produtos químicos, enfim, é um parque industrial, como a gente chama, bem diversificado. Seguindo aí com esses dados da economia, em relação às exportações que nós falamos, né? Porque os Estados Unidos vende para o resto do mundo em torno aí de 1,6 trilhões de dólares. São produtos dos mais variados, mas olha que interessante aqui, que vale a pena ressaltar, produtos industrializados têm um percentualzinho relativo na economia dos Estados Unidos, enquanto alimento, que é produto ligado ao setor primário, né, que é ligado direto à natureza, à agricultura e pecuária, é um percentual bem menor. E os principais parceiros para quem os Estados Unidos mais vende, está em primeiro lugar o Canadá, que é um país vizinho seu, assim como o México também, e depois China, Japão, Reino Unido, que é onde está a Inglaterra, lá na Europa, mas são vários os parceiros que compram produtos que vêm dos Estados Unidos, inclusive o Brasil também. Já em relação às importações, olha o que nós comentamos, ó, eles são grandes importadores, eles até compram mais do que vendem. Nós também já falamos aqui de um negócio chamado balança comercial, que é a diferença entre compra e venda, importação e exportação. E que, no caso dos Estados Unidos, a balança comercial deles não é desfavorável, mas eles, para os interesses econômicos deles, vale mais a pena manter uma balança negativa, comprando mais do que vendendo, porque dependendo do que se compre, vale mais a pena do que produzir. Pelo preço, pelos custos de produção, pelos problemas ambientais que isso pode gerar. Então, ó, o que eles mais compram? Bens de consumo. O que é bem de consumo? Alimento, vestuário, remédio,
são aquelas coisas que a gente usa no dia a dia que consome rapidamente para a nossa sobrevivência mesmo. Combustível, máquinas e equipamentos também. Então, nem tudo eles produzem ou não vale a pena produzir. É preferível deixar que outros países façam aquilo e eles compram, porque talvez saia mais em conta do que produzir dentro do seu próprio país. E alimentos, automóveis, enfim, são produtos, o cardápio de produtos que os Estados Unidos compra é bastante variado. De novo, quem são os grandes parceiros de quem os Estados Unidos compra? China, em primeiro lugar, Canadá e México, que são seus vizinhos imediatos, Japão, Alemanha e por aí vai. Falando na economia dos Estados Unidos, a gente até já falou aqui que a indústria é um dos grandes fornecedores de recurso para o país. Os seus produtos industrializados são bastante vendidos. Traz divisas, né? Traz recursos para o país. Mas o lado agropecuário, produção de animais para consumo e de vegetais, também é muito grande. Então, a Organização da Agricultura norte-americana, em cinturões, que em inglês significa belts, aliado ao emprego maciço de tecnologia, faz com que os Estados Unidos seja a maior potência do mundo também no setor agrícola. Então, mesmo não dependendo de vender produtos agrícolas para fortalecer sua economia, como é o caso do Brasil, por exemplo, a maior parte do que nós vendemos para o mundo são produtos alimentares ou minerais, né, como ferro, por exemplo. No caso dos Estados Unidos, eles são grandes produtores, mas não dependem disso para venda. E existe uma expressão, food power, o poder da comida, porque os Estados Unidos, por ter um território muito grande, eles souberam diferenciar as regiões plantando ou criando de acordo com as condições naturais do seu território. E eles chamam isso de belts, ou cinturões. Então, existe cinturão do trigo, do algodão, de produtos tropicais, que fica aqui ao sul do país, a parte mais quente dos Estados Unidos, criação de gado de forma extensiva, né? O gado é criado solto no pasto, o milho, leite, agricultura irrigada, que é nessa parte aqui, ó, lá na Califórnia, que é uma região desértica, muito seco, onde inclusive está Hollywood, né? As produções de cinema, principalmente, se dão aqui na Califórnia, e os locais de abatedouro de animais em algumas partes específicas dos Estados Unidos. Então, eles são grandes produtores industriais, mas também em produção agropecuária. E a gente pode ver aqui, olha, nesse quadro, o que os Estados Unidos produz? São os primeiros em produção de milho e soja, assim como o Brasil também é um grande produtor de soja, de trigo e de aves. Estão em segundo lugar, assim como de porcos, né, suínos, e bovinos na sua quarta colocação. Então, um país de grandes proporções que investe tanto na indústria quanto na agropecuária. Boa parte dessa vantagem que os Estados Unidos têm também é financiada pelo governo, né? Esse potencial, no entanto, também é sustentado por subsídios agrícolas que auxiliam os produtores. O que é subsídio agrícola? Quando o governo ajuda, comprando parte da produção, baixando impostos, facilitando o financiamento para que o produtor aumente a sua produção. Então, existe uma ajuda do governo para que eles consigam chegar nessas metas que aparecem aqui
nessa tabela. Agora, Estados Unidos é a única grande potência do mundo, não existe mais nada acontecendo no resto do planeta, não tem mais ninguém que possa rivalizar com eles? Claro que tem, né? Existem vários outros países que têm corrido por fora, se organizado de outras formas, e mesmo que os Estados Unidos ainda seja a maior superpotência militar e econômica, mas existem outras alternativas que os países têm encontrado para serem competitivos junto com os Estados Unidos ou, às vezes, até mesmo contra eles. Mas esse vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo encontro. Eu fico por aqui, um abraço a todos, cuidem-se e até lá.